Olá a todos. Caso você tenha sido pego de surpresa por essa transmissão, bom, essa transmissão ao vivo é resultado de uma deliberação da comissão como resposta a uma solicitação de um dos servidores. Ele liberar o link da reunião no Google Meet para ele, para que ele assistisse como ouvinte. A comissão deliberou que, para que houvesse respeito ao princípio constitucional da impessoalidade da administração pública, o correto seria divulgar o link para todos os alunos, e com isso haveria, para todos, e aí com isso haveria a possibilidade, ainda que remota, de que a capacidade do Google Meet fosse excedida. Por conta disso, a gente optou por passar a fazer as transmissões ao vivo da comissão eleitoral pelo YouTube no canal da comissão, tá certo? A comunidade acadêmica apenas deve ter em mente o seguinte: às vezes a comissão delibera sobre coisas como, por exemplo, denúncias que podem envolver exposição da intimidade de alguém, que podem envolver ofensas, que podem envolver difamação, de modo que, por vezes, não será possível fazer essa transmissão em algumas partes por conta desse fato. Sempre que houver, a comissão se reserva o direito de, sempre que houver risco de exposição das pessoas, de exposição da intimidade de alguém, de exposição de alunos menores de idade, e especialmente situações em que a divulgação pública de informações confidenciais puder configurar prática de crime, essas partes da reunião, infelizmente, não poderão ser transmitidas. De resto, toda a reunião passa a ser transmitida pelo canal da comissão do YouTube. Tá certo? Ok, gente. Então, vamos passar para alguns pontos de pauta. Primeiro, o professor Zé Neto ele colocou um ponto de pauta. Vou até colocar aqui. Cadê? O professor Zé Neto colocou um ponto de pauta. Aqui. Solicita inclusão. Informe sobre o desfecho da denúncia formulada pela servidora com parte. Foi em relação à denúncia que a gente analisou. Então, essa questão considero que a gente já falou. Zé Neto discorda? Quer colocar mais alguma coisa? Tá, Concordo. Concorda? Concordo. Outra coisa, eu fui convidado hoje para participar de uma entrevista, para ser entrevistado Eu acabo de receber um e-mail de um dos candidatos. Que está solicitando um ponto de pauta. Recebi um pedido para ser entrevistado pelo sindicato num programa periódico que eles têm de entrevistas, e ao que parece eles também mandaram para os candidatos também. Eu vou até ler o e-mail que o candidato Iomar me mandou. Prezado presidente e demais membros da comissão, informo que recebi convite do Sinasef para participar de entrevista transmitida virtualmente. Fato que causou espanto e preocupação, considerando a notificação da comissão eleitoral, esclarecendo que transmissões ao vivo poderiam ocorrer apenas se organizadas por tal comissão. Peço esclarecimento sobre o fato, deixando as seguintes considerações. Houve anuência da comissão para a realização dessa ação. Se houve anuência, manifesto minha insatisfação e aponto indício de manipulação e tratamento desigual com o descumprimento do próprio dispositivo determinado pela comissão. Se não houve anuência, solicito imediato posicionamento da comissão em defesa da lisura do processo eleitoral, como manifestação de repúdio à reiterada tentativa do sindicato de intervir no processo eleitoral.
conto com a justiça e o bom senso da Comissão Eleitoral no cumprimento de suas funções. Certo. Então, já temos um primeiro ponto de pauta bomba, para deliberar. Bom, muito bom. Não é? Bom, eu vou pegar aqui. Deixa eu ver aqui. E aí eles tinham pedido aqui, tem um e-mail do Sinasef para mim também pedindo para me entrevistar. Eu gostaria de saber como é que a gente, assim, particularmente, pessoalmente, eu confesso para vocês que eu gostaria de dar essa entrevista sim, para que a comissão tenha um espaço também para falar, para que eu senti nas últimas semanas um certo clima de animosidade em relação à comissão, e eu sinto que a gente deveria, pelo menos da minha parte, eu me sinto impulsionado a isso. Mas gostaria de saber o que vocês consideram sobre isso. E também a questão, obviamente, dessa solicitação do candidato Iomar. Sim. 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 Assim, o sindicato não é submisso à comissão. Ele tem, ainda mais porque o regulamento fala em sanção a pessoas, não ao sindicato. E também a gente baseou o entendimento no fato de que a live se configuraria uma palestra. A gente precisaria ver se também se entrevista. Na verdade, talvez a questão toda seja porque a gente deliberou na sexta-feira sobre a questão mais uma vez sobre a questão da live, mas talvez tenha sido um momento inadequado para deliberar sobre aquilo, porque da última reunião que a gente tinha falado, a Thaisa tinha mudado de ideia e a Linda Mares tinha mudado de ideia, ao que parece também. Se assim o for, a gente pode dizer que se formou maioria em relação, apesar de ser uma maioria da qual eu discordo, teria se formado uma maioria em relação ao entendimento. Gostaria de saber como é que vocês consideram em termos de encaminhamento disso. A gente poderia, nesse caso, levar a questão à tona, e eu acho que se votar agora, por exemplo, vira o jogo. Mas eu gostaria de pedir, queria ouvir vocês sobre como a gente deveria dar esse encaminhamento. É de fato uma possibilidade que a gente simplesmente mude o entendimento, abra para lives, para todo o resto. Então, primeiro a gente vai novamente reavaliar em qual artigo se encaixaria a live. Seria isso de novo? Para depois, dependendo se nós encaixarmos a liberação da live, a gente delibera pela autorização da entrevista dos candidatos e da comissão ao sindicato.
Se nós não deliberar, é isso que eu estou entendendo? Ou se nós não deliberarmos, se continuar no artigo 38, vedando as lives, a gente vai impossibilitar a entrevista dos candidatos e da comissão. Sim. Seria isso? Eu entendi correto? Pelo Porque... que... sim, porque já havíamos deliberado. A gente, acho que uma boa ordem de fazer é o seguinte. A gente poderia fazer o seguinte. Como eu falei, eu acho que a gente não deliberou num bom momento na sexta-feira por achar que... E lembrando que foi uma votação que, no final, favoreceu o meu entendimento de colocar no artigo 38, mas eu considero que, como houve mudança de posicionamento de 2 dos membros da comissão e seria o suficiente para haver maioria, eu considero que, se a gente fizer um raio-x agora da comissão, o entendimento pelo artigo 30, seria majoritariamente pelo artigo 37. Então, seria para primeiro deliberarmos sobre isso, e uma vez deliberado, é o que eu falei da caixa de Pandora, deliberou pelo artigo 37, a gente perde totalmente o poder para falar, para regulamentar o processo. Henrique, eu gostaria de fazer uma observação na sua fala. Sim. Não é porque eu e Linda Mares mudamos de ideia, entendendo que as lives deveriam ser liberadas, que esse é o meu entendimento atual, e que as lives devem ser liberadas, que a gente deve voltar novamente, porque nós não somos a maioria, já voltamos sexta-feira, mesmo eu tendo mudado meu posicionamento e achar que nós deveríamos liberar a live, no voto da liberação da comissão, nós não ganhamos. Entendeu? Então, assim, eu acho que esse peso não vem sobre nós por termos mudado de ideia, entendeu? E ter encaixado a liberação da live no artigo 37. Sim. Mudamos e não ganhamos ainda a liberação. Sim. Sim, não foi nenhuma tentativa de querer jogar o peso nos ombros de vocês, não. Não foi, não. Desculpa se isso pareceu. Então, Henrique, assim, o motivo para a gente reavaliar em que artigo realmente se encaixa é por conta do sindicato, né? O sindicato demonstrou interesse em fazer entrevista aos candidatos, já que vai entrevistar você também. Então, esse é o motivo, né? Sim. E a gente pode... Não é só isso também, mas... E a gente também tem que ver, Patrícia, o seguinte, porque o nosso entendimento tinha sido o de que a live configurava uma palestra. Ela tinha um formato que era muito parecido com uma palestra, que, portanto, ela configurava uma palestra. É possível a gente manter a deliberação de que o artigo 38, você falou da questão de foi o sindicato que motivou isso, é possível a gente manter o entendimento de que o artigo 38 veda a live como uma forma de palestra, mas entender que o formato de entrevista não se configura como uma palestra. Entendeu? E aí liberar o formato de entrevista. Sim. Entendi. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos seguir aquele método da Marcilele, tá bom? Bruno, posso dizer que você já falou ou quer falar mais alguma coisa? Sim. Beleza. Zé Neto? Não, Henrique, eu não tenho. A princípio, eu concordo com a sua manifestação. Estou na linha do seu raciocínio. Uhum. Linda Mares, quer falar alguma coisa? Escrever alguma coisa?
Sim, não. Ela saiu da reunião, deve estar com problema de internet. Lohane, quer falar alguma coisa em relação a isso? Se manifestar? Lohane? Marcileia? Então, Henrique e demais membros, estou de acordo com o que você colocou aí para a gente, não é? Nesse momento é interessante haver esse tipo de comunicação, né? Já que o momento é tão delicado. Então, eu acho que nós temos que reabrir novamente para votação, porque se eles estão podendo dar entrevista, eles vão poder fazer uma live também. Então, vai novamente para votação. Continua a minha dúvida. Entendi. A gente tem que decidir uma coisa. Primeiro, a gente vai novamente deliberar acerca disso, porque são duas questões diferentes. Como eu falei, a gente pode perfeitamente considerar que não há necessidade de deliberação novamente e ainda assim entender que a entrevista não configura uma palestra e assim manter os dois entendimentos. Entendeu? É perfeitamente possível entender e por esse lado. Linda Mari, você estava com problema de conexão, você quer falar alguma coisa sobre isso? Eu nem escutei. A questão eu recebi um pedido de entrevista, né, e ao que parece o sindicato fez um convite para os candidatos serem entrevistados. Para os candidatos serem entrevistados. E aí, ele me mandou pelo meu. Parece que ele me mandou pelo meu. Foi aqui. Ele pediu para ser. O Iomar pediu perguntou se houve anuência da comissão. Fala da questão de que. Vou transmitir o e-mail deles, tá bom, gente? Vou transmitir o e-mail deles para ficar mais claro. Tá aqui, ó. Tá aqui. Informo que recebi convite do Sinasef para participar de entrevista transmitida virtualmente, fato que causou espanto e preocupação, considerando a notificação da Comissão Eleitoral esclarecendo que transmissão ao vivo poderiam ocorrer através apenas organizados por tal comissão. Peço esclarecimento sobre o fato, deixando as seguintes considerações. Houve anuência da Comissão Eleitoral? Se houve anuência, manifesto minha insatisfação e aponto indícios de manipulação e tratamento desigual com descumprimento do próprio dispositivo determinado pela comissão. Se não houve anuência, solicito imediato posicionamento da comissão em defesa da livre do processo eleitoral, com manifestação de repúdio à reiterada tentativa do sindicato de intervir no processo eleitoral, quanto com a justiça e o bom senso da comissão eleitoral no cumprimento de suas funções. Esse é o e-mail que ele me mandou. Então, a gente está deliberando justamente se nós devemos falar, nós devemos rever, se nós devemos rever o posicionamento em questão das lives, ou se, e caso não, se uma entrevista configura uma palestra como a gente tinha visto, como a gente tinha falado. Bom, o que eu queria... Se você quiser falar, você pode depois se manifestar, tá bom? Eu só vou passar rapidinho. Patrícia. Quer se manifestar? Não. Linda Mares quer se manifestar? Falar alguma coisa? Linda Mares?
Bom, vou passar para a Thaisa. Depois, se você quiser, você fala, tá bom? Thaisa, quer falar alguma coisa? Não, Henrique, eu acho que a gente pode seguir nas deliberações. Só queria que ficasse bem claro sobre o que vamos deliberar. Se vamos apenas deliberar sobre a autorização da entrevista ou se vamos deliberar pela mudança do entendimento do artigo, né? 37 ou 38. Entendi. Tá? Até mesmo, assim, eu já coloco um ponto porque tanto o artigo 37 quanto o artigo 38, ele não traz entrevistas, né? Sim. Então, assim, ele pode ter um entendimento separado dessa deliberação das lives ou não. Ok. Mas então só quero que fique claro, tá, Henrique? Tipo assim, vamos deliberar por, entendeu? Liberação das entrevistas ou enquadramento do artigo 37 ou 38. Ok. Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, então. Tá, desculpa, tá, tudo bem. Beleza, Ruth. Vamos fazer o seguinte, então. Eu considero, assim, eu particularmente considero que claramente houve uma mudança na maioria da comissão, apesar de ser uma mudança que vai contra o meu entendimento. Então, eu considero que valeria a pena deliberar novamente, e caso se manifeste realmente agora um novo entendimento, aí nem precisaria deliberar o segundo ponto. Podemos fazer dessa maneira? Certo? Todo mundo concorda com esse encaminhamento? Tá bom? Porque aí a gente até tira isso, tá bom? Ok, beleza, então. Então, vamos fazer primeiro essa nova deliberação, se é artigo 37 ou artigo 38, e feito isso, nem há necessidade de colocar outra questão em pauta, porque aí a gente automaticamente está dizendo que cabe aos candidatos e ao sindicato a organização das lives. Ou da entrevista. Isso, perfeito. Uhum. Tá certo? Que a gente certo. Então, vamos votar, então? Vou pedir para a gente se manifestar no chat, tá bom? Então, eu vou me manifestar aqui, Henrique, porque, assim, se nós formos considerar positivo a ideia de que os candidatos eles vão ser entrevistados pelo sindicato, eu também comungo da ideia de abrir lives para os candidatos. Sim. Tá? Eu estou no artigo 37. Mudei de ideia novamente. Então, Marcilé também está pelo artigo 37. Ok. Sim, Bruno. Eu concordo com você. Eu também acho que, considerando que o nosso entendimento foi a semelhança da live com uma palestra, eu concordo que não haveria a necessidade de mudança. A gente poderia simplesmente alegar que uma entrevista não configura uma palestra. Sim. Foi até isso. Eu até me posicionei, Bruno. Também concordo com você. No regulamento, no artigo 37 ou 38, não traz nada sobre entrevista. Então, seria uma deliberação alheia aos artigos. Mas foi interessante, já que... Alguém... Entendi. Acho que está faltando a Lohane votar. Lohane?
Lohane? Vou considerar que a Lohane se absteve, porque não estou registrando o voto dela. Tá bom? Considerando que a Lohane... Caso você queira votar, é só falar, tá bom? Na verdade, é só escrever aqui no chat. Mas, considerando isso, então temos um placar de 5-2 para mudança de entendimento com as lives passando a se enquadrarem no artigo 37 e não mais no artigo 38, tá certo? Eu vou redigir esse documento hoje mesmo e já vou fazer a resposta ao candidato, tá certo? E aí, com isso, automaticamente a questão da entrevista e tudo isso perde sentido, porque nós acabamos de retirar qualquer prerrogativa nossa para regular esse tipo de evento que já está disposto no regulamento eleitoral. Tudo bem? Podemos... Henrique. Sim. Henrique. Mas quem pode fazer isso... você fala o quê em relação às lives? Sim, a gente vai ter que retificar. Outra coisa importante, na verdade, é o seguinte: a gente vai ter que deliberar rapidinho acerca do debate, porque eu não sei se vocês viram, mas o debate foi muito longo. Não foi possível terminar, na verdade, a sessão de perguntas da comunidade do debate. Então, a gente vai ter que, de qualquer forma, retificar pelo menos para tornar execuível o debate. Tá certo? Thaís, eu queria falar alguma coisa. Henrique, só ainda sobre essa outra pauta, falando sobre a deliberação em resposta ao e-mail do candidato, ele coloca um ponto aí, né? Ponto 1. Houve anuência da comissão para a realização dessa ação? Porque assim, mesmo liberando as lives, eu entendo o posicionamento que a entrevista, ela não traz ela não é prevista no regulamento, então acho que não se deve tratar da resposta do e-mail dele mediante essa deliberação. Eu acho que a gente tem que deliberar sobre o e-mail do candidato, porque assim, se houve anuência da comissão em relação à realização da ação pelo sindicato, entendeu? Acho que a gente tem que deliberar sobre isso. Se houve anuência da comissão, é isso? Sim, porque ele coloca pontos. Houve anuência da comissão em realização dessa ação? Se houve anuência, manifesto minha insatisfação e aponto indícios de manipulação e tratamento desigual com o descumprimento do próprio dispositivo determinado pela comissão. Aí, beleza. Aí, o descumprimento do próprio dispositivo, a gente vai estar mudando o nosso dispositivo, né? Do nosso regulamento, certo? Entendi. Ok. Mas agora, o que acontece? O candidato, ele pergunta se a gente está concordando com a realização de entrevistas entre o candidato para o sindicato. Eu acho que a gente tem que deliberar sobre o e-mail e sobre o convite do sindicato e a manifestação dele no e-mail. Eu acho que a deliberação por permitir ou não lives não atende o questionamento do candidato. Entendi. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esses 3 pontos, eu vou transmitir novamente a tela, para que a gente para que a gente delibere acerca desses 3 pontos, tá bom? Então, ponto 1, houve anuência da comissão para a realização dessa ação? A gente pode dizer que não houve anuência prévia, mas que, como o e-mail deles e o pedido de entrevista da minha parte também, o pedido de entrevista do sindicato para mim veio antes, isso foi deliberado na reunião de hoje. Vocês consideram essa uma boa resposta para o ponto 1 do candidato?
Sim. Sim. Certo. Sim, sim, porque não houve anuência. Em nenhum momento nós deliberamos sobre isso. Sim, exatamente. Até na situação eu desconhecia esse interesse do sindicato. Exato. O regulamento não prevê entrevista. Certo, ok. Não, não prevê entrevista, mas eu considero que isso não seria uma resposta satisfatória ao candidato, porque seria um possível objetar e dizer, olha, também não fala nada de lives e vocês ainda assim deliberaram sobre a lives ao considerar que ela se configura como uma palestra. Então, acho que poderia ser, olha, não houve anuência prévia da comissão, o regulamento não prevê entrevista e acho importante esclarecer essa parte, que uma entrevista tem um formato diferente da live. O problema não é... Ele coloca como se o problema fosse o fato de ser transmitido ao vivo, quando não é esse o problema. A gente deliberou que o problema estava no fato da live ter um formato muito parecido com a palestra, entendeu? Tanto é que não prevê impedimento, então fica a critério do candidato. Sim. Acho importante a gente colocar isso para dar uma resposta satisfatória ao candidato. Isso, é interessante, porque assim, não houve anuência da comissão, não há previsão no regulamento, assim também como não há impedimentos no regulamento. Então, cada candidato, porque é um convite, fica discricionário do candidato aceitar ou não o convite, porque eu acho que aí entra na fala do Bruno. Não compete a nós proibir o candidato de dar uma entrevista para um sindicato. Entendeu? Eu acho que está distante, mas também não houve nenhum tipo de assim, pelo menos da minha parte, não fui consultada, em nenhum momento deliberei por influenciar a participação do sindicato no processo eleitoral. Exato. Que não aconteceu isso, entendeu? Exato. Então, assim, também não há previsão, não houve anuência, mas também não há impedimentos. E orienta o candidato a manter a ética, o respeito ao, né? Uma coisa que já estão todos cientizados. Segue o fluxo, né? Ok. Outra coisa, e aí vem o segundo, caso não tenha havido anuência, que ele fala, né? Manifesto, caso tenha havido anuência, então podemos dizer que não houve anuência, então está respondido já o item 2, não é isso? Isso. Não houve anuência. E aí o item 3 que ele fala solicita imediato posicionamento da comissão em defesa da lisura do processo eleitoral. O que a gente acredito que um bom encaminhamento seja falar, olha, não houve anuência da comissão, o regulamento não fala da questão da entrevista, a questão da live não foi proibida pelo fato de se considerar, pelo fato de ser ao vivo, mas sim pelo fato de se considerar que o formato se assemelha muito a uma palestra, o que não é o caso com uma entrevista. E eu acho importante que a gente também diga que houve reunião hoje, e que nessa reunião a gente também mudou o entendimento acerca das lives. Vocês consideram isso adequado? Sim? Então essa vai ser a manifestação, ela pede no terceiro manifestação oficial da comissão. Então, fazer, não houve anuência, regulamento não proíbe,
O problema da live não era ser ao vivo. Portanto, como o formato é diferente, não cabe à comissão impedir. E, por fim, informar o candidato que a gente, apesar de ser algo totalmente independente do ponto de vista analítico, de análise lógica da solicitação, a gente aproveitar e informar ao final que a comissão mudou o seu entendimento, passando a colocar as lives no artigo 37. Podemos colocar dessa maneira? Posso considerar que essa resposta é razoável? Alguém se posiciona contra? Ok? Tudo bem, então, gente. Ok, parei aqui. Tudo bem. Mas, outra coisa. Então, acho que já passamos esse ponto inesperado. Outra coisa importante que eu acho importante é falar da questão do debate. A gente realmente vai ter que, então, tirar das lives e vai ter que também vai ter que fazer mais um ajuste para que o debate não vá até 1h. Eu acho que tem uma maneira simples de resolver isso, que é colocar o debate para mais cedo. Eu fiz os cálculos, se a gente fizer o debate começando pontualmente às 6h, dá para passar por todas as fases que a gente colocou. Desculpa, cheguei atrasado, vou correr assim. Ficar aberto para eles. Se o caso vai ter a abertura de fazer entrevistas, a gente deliberou que primeiro, a gente deliberou que a princípio uma entrevista não configura uma palestra. O problema não foi isso. Segundo, agora que a gente deliberou pelo 37 e eu fui voto vencido, agora todos esse tipo de atividades, embora, mais uma vez, o problema não era o fato de ser ao vivo, o problema não era o fato de estar na rede social do candidato, é o formato que era muito similar ao de uma palestra. No caso da entrevista tem um outro formato. Aí vai ficar aberto para eles, então, a gente não, mesmo, o meu entendimento mesmo se a gente mantivesse o artigo 38, a entrevista não configura uma palestra. Então, a gente não teria o poder para regulamentar isso, entendeu? Só temos poder de regulamentar o caso de uma palestra e um debate. Entendeu? Certo? E aí uma coisa importante, eu considero que, então, se a gente fizer uma mudança simples, jogar o debate para mais cedo, vai ficar cansativo, mas dá para fazer todas as etapas do debate. Senão a gente vai ter que analisar mudanças bem profundas, como mudança no tempo de resposta dos candidatos, essas coisas. Henrique, sim, eu considero que essa mudança seja mais interessante. Por exemplo, a gente pode reduzir o tempo de apresentação do candidato, porque, assim, começar mais cedo, mesmo assim ainda está sendo cansativo, entendeu? Sim, é verdade. E aí o Rodomilson coloca, o sindicato está querendo interferir na eleição. Eu considero, assim, o sindicato ele não é subordinado à comissão. A gente vai ter que, se você considera, se o Rodomilson colocou,
se a gente considera que está havendo parcialidade, que está havendo... A gente pode, inclusive, questionar o candidato, o sindicato, se o outro candidato também foi chamado, se vai haver paridade no processo. Isso tudo a gente pode colocar. É um caso omisso que podemos barrar. Você quer colocar isso como ponto de pauta? Você quer se manifestar? Vamos manifestar, então. Eu considero como o Rodomil está falando, eu acho que, assim, vai ficar bastante complicado, ainda mais a deliberação pela mudança das lives agora, é um entendimento maior que nós estamos deliberando não pela liberação da live, mas sim pela autorização do sindicato em fazer a entrevista. E é por isso que eu estava pedindo a distinção. Uma coisa é uma coisa, a liberação das lives é uma coisa, e o entendimento da concessão de entrevista é algo que não é previsto. Então, deve ser deliberado separadamente, né? Sim. E aí, com isso, a gente estava falando da questão sobre se a entrevista configuraria uma forma, seria algo permitido ou não, entendeu? Vocês querem colocar isso em votação, em deliberação de novo? A princípio, eu fui no entendimento de que a entrevista configura um formato diferente, mas vocês podem optar por deliberar novamente, fazer de novo. Ou pode ter sido falha minha. Pode falar, senhor. Veja, você falou que o sindicato, ele não é, e é óbvio, né, não é submisso a nós, certo? Sim. Então, se isso é um evento do sindicato, e o sindicato não é submisso a nós, ele é independente, eu não estou entendendo até que ponto a gente tem que deliberar, para meu esclarecimento, até que ponto a gente tem que deliberar frente a algo que uma entidade que não é vinculada a nós pretende fazer. Por que a gente tem que deliberar sobre isso? Olha, vamos supor, por exemplo, que o sindicato quisesse organizar por conta própria um debate. Aí o regulamento fala explicitamente, debate só a comissão pode organizar. Entendi. Então, não sendo subordinado à comissão, esse seria um caso em que a comissão teria que agir e notificar o sindicato de que ela estaria infringindo o regulamento eleitoral. Entendi. Para deliberar o sindicato, ao organizar uma live, organizar uma entrevista, está violando o regulamento eleitoral e à luz da nossa interpretação de que as lives configuram uma palestra. Eu acho que esse é o entendimento que a gente precisa ter agora. Entendi, foi esclarecido. Era essa a minha dúvida. Obrigado, Henrique. Então faz certo analisar se estão ou não autorizados. Sim, tem isso também. Vocês querem colocar em votação, ou vocês querem fazer uma deliberação sobre isso? Sobre esse ponto que o Rodomil só colocou? Henrique, o demais colega, eu acho que essa questão aí do sindicato ele está querendo interferir muito nesse processo eleitoral. Quanto mais nós deixarmos bem claro, afastar qualquer tipo de influência, isso aí só vai gerar ainda mais desgaste para nós, porque vai ser entrar recursos e mais recursos, porque vão questionar isso aí. Está na cara que o sindicato está querendo aproveitar aí desse processo eleitoral para se promover com o seu lado ideológico político que ele tem. Então, eu acho que isso aí é um detalhe muito complicado. Vocês viram lá na própria postagem lá, que foi feita, inclusive lá quando o Henrique pediu lá para fazer a divulgação, que já colocaram lá que foi uma conquista do sindicato e tal. É mais complicado essa abertura do sindicato. É bom a gente
ver com mais frequência. Você pode incluir. Entendi. Thaisa quer falar alguma coisa? Vamos lá. Sim. Eu considero assim. Não, fala aí. Não, voltando para o questionamento do Neto, né? Até em que ponto nós temos dele deliberar? Eu acho que a nossa deliberação seria só apenas se nós vamos autorizar ou não, que quem está vinculado ao regulamento que é direcionado e deve ser analisado pela comissão são os candidatos, né? Bem certo fez o Iomar em fazer essa pesquisa antecipada, se ele pode ou não, né, participar da entrevista. Então, eu acho que a gente pode pegar a pergunta do Iomar, do candidato, e deliberar sobre isso. Podem ou não podem, entendeu? Eu acho que, porque assim, o regulamento não tem previsão. Eu acho que a deliberação é unicamente essa. Agora, sobre esses viés aí que Rodomil se aplica, né, que pode ser tendencioso ou não, eu acho que a gente não precisa entrar muito no mérito, porque eu acho que todos nós temos esse conhecimento do que pode acontecer. Vamos deliberar se a gente autoriza ou não, se os candidatos devem ou não participar de uma entrevista para o sindicato. Não, eu acho que a questão é, afinal de contas, entrevistas estão liberadas. Eu acho que essa é o. Tanto é que essa é a questão, tanto é que essa entrevista pode muito bem ser gravada e transmitida depois, não está ao vivo, entendeu? Então, acho que o ponto de deliberação que a Thaisa quer colocar candidatos estão autorizados a participarem de entrevistas? Também acho. Eu considero que a gente, como. Eu acho que o Rodomiro colocou uma coisa que é importante. A gente, como comissão, tem que zelar pela lisura do processo. Se a gente detectar que o sindicato está ostensivamente agindo para, é, para beneficiar um candidato e prejudicar outro, é sim nosso dever como comissão agir. Se, todavia, a gente entender que o que o sindicato está fazendo é simplesmente se promover, dizendo, olha, está vendo, a gente conseguiu a eleição. Isso toda entidade política, social faz, contar vantagens, goste disso ou não, e eu tenho muitas reservas com isso. Me parece que o nosso ponto aqui primeiro, candidatos estão autorizados a participar da entrevista? Se sim, pronto, a gente simplesmente diz, olha, a comissão deliberou que uma entrevista não faz parte, isso faz uma hora já, que uma entrevista não faz parte de uma palestra, e sempre colocando, o problema não é o fato de ser ao vivo, o problema é o formato. O formato de uma live é muito semelhante de uma palestra. Isso independentemente da eleição, da votação que a gente acabou de fazer liderando a palestra, entendeu? Bom, então vamos fazer a Thaisa não está presente, mas ela tinha pedido para a gente fazer essa votação. Vamos, então, dizer que os candidatos estão, sim, autorizados a fazer a palestra? Essa vai ser essa é a pergunta. Alguém quer falar mais alguma coisa? Sim.
Sim. Entendi. Entendi. Ah, eu tendo a concordar com você. Tendo a concordar com você. Mas eu acho importante que a gente deixe muito claro esse entendimento da comissão. Ou seja, de que a questão não é manipular, influenciar, manipular, ser tendencioso. Qual seria? Não, Bruno Valdes, eu não quis dizer, eu disse assim, a questão não é a gente estar fazendo pré-julgamento, que vai ser manipulado, tendencioso, é porque eu estava acabando de escrever ainda. A questão é de usar o momento em si para dizer, fomos nós, o sindicato, que fomos lá, que fizemos o processo acontecer, sendo que isso aí nós estamos fazendo já, a comissão já está trabalhando, está promovendo a questão das lives, está fazendo, ele está querendo colocar assim a aparência que o sindicato que está fazendo o processo acontecer, o processo eleitoral, e não é, somos nós, é a comunidade, é a comissão. Isso eu acho muito perigoso, essa linha tênue aí com essa abertura para o sindicato estar participando diretamente no nosso processo. A questão é essa. Eu sei que eles vão chegar, vão querer fazer a entrevista de maneira coerente, equilibrada, imparcial. Isso aí, porque eles vão estar sendo gravados, eles vão trabalhar dessa forma. A questão é de usar o momento para, digamos assim, não vamos entrar em detalhes, mas a questão é essa. A minha preocupação é essa. Entendi. A gente pode. Alguém quer fazer mais alguma deliberação? Podemos então levar para voto. O que a gente deliberaria então seria os candidatos estão autorizados, ou melhor dizendo, acho que a deliberação é entrevista, mas que uma boa deliberação final para a gente é entrevista se enquadra no artigo 38? Se se enquadra no artigo 38, a gente, e aí dá a mesma questão da live. Se não, então, eu acredito. E aí eu desde já considero que o problema foi o formato. O problema não é o fato de ser ao vivo, o problema é o formato. O formato. No caso, eu considero que a entrevista não se adequa nesse caso. Alguém quer, então, fazer um adendo a esse encaminhamento, ou a gente pode votar dessa maneira? Podemos votar dessa maneira? Então, se uma entrevista entra ou não no artigo 38. Eu acho que é uma boa maneira de encaminhar. A gente coloca sim ou não na resposta. E aí, se a gente considerar que sim, que se aplica no artigo 38, então a gente precisaria a gente precisaria organizar as entrevistas, o que eu particularmente considero que não seja adequado, mas seria isso. Podemos encaminhar dessa maneira? Que aí a gente já decide isso. Tudo bem? Beleza? Então vamos encaminhar, então, a gente vai fazer a votação agora, se entrevistas se enquadram no artigo 38, certo? À luz da nossa interpretação, certo? Então, vou pedir para a gente se manifestar.
né? Enquanto vocês vão escrevendo aqui, eu vou rapidinho fazer um xixi que eu estou apertado. Rapidinho, gente. Certo, voltei. Só temos 2 votos por enquanto. Só temos 2 votos. Queria pedir para vocês se manifestarem. Isso. Vota por 5. 5 está enquadrando 38. Marcelo 38. Gente, está 2-2 por enquanto. Patrícia colocou no 38. Enquanto está 3-2. E abstém, abstenção. Abstenção. Falta Linda Mares. Linda Mares e... Cadê a Lohane? A Lohane não está participando, são 2 vezes. Linda Mares. Linda Mares. Vou considerar a abstenção da Linda Mares. Ok, então vou considerar que a Linda Mares se absteve.
Então, ficamos com 2 votos pela liberação das entrevistas e 3 votos pelo enquadramento dela no artigo 38. Sim, Henrique significa o quê? Sim, Henrique significa que você se absteve, foi isso? Me abstenho. Então, por 3 abstenções, 2 votos não e 1 voto e 3 votos sim, a gente deliberou que uma entrevista se configura no artigo 38. Tudo bem, vamos colocar isso na... Agora, o encaminhamento será qual? Imagino que seja comunicar ao sindicato que entrevistas se enquadram no artigo 30, que a gente deliberou que as entrevistas se enquadram no artigo 38. Isso colocando, embora provavelmente vai ter questionamento, afinal de contas, a gente acabou de liberar as lives e entrevistas deixam de ser consideradas, passam a ser consideradas como reguladas pela comissão. Agora, peraí, Henrique. Fiquei com uma dúvida aqui. Certo. Então, eu acredito que deveríamos responder e orientar os candidatos sobre a penalidade da entrevista. Ou sobre a penalidade, não, sobre as orientações e enquadramentos da entrevista. Agora, quanto ao convite à comissão? Quanto ao convite, sim, me fez um convite para eu ser entrevistado também. Vocês querem votar nisso também? Querem votar acerca disso também? Sobre se eu devo ou não ser entrevistado? Tá bom, então, tudo bem. Vocês querem que a gente... alguém quer... eu vou passar a palavra para o pessoal, tá bom? Sobre esse tema. Bruno, quer falar? Também acho. Thaís, eu também acho que a gente, como o Bruno falou, também acho que a gente acaba de arrumar uma bela de uma briga desnecessariamente, mas eu, por voto vencido, não há o que fazer, não há o que falar nesse caso, entendeu? Seremos vistos como uma comissão de silêncio. É a minha vez agora de falar pela ordem alfabética, né? De fato, eu concordo com o Bruno. Acho que a gente não... acho que não tinha necessidade
disso, mas considerando que eu fui voto vencido, quer dizer, não há muito o que dizer. Agora, em relação a eu ser entrevistado ou não, eu particularmente sinto que a gente está apanhando calado durante muito tempo já, sabe? Eu sinto que tenho sentido por parte de uma parte da comunidade acadêmica, uma, uma certa animosidade. Interessante como os discursos mudam, né? Até aqui na comissão. Sim. Mas, assim, depende do que você quer dizer. Mudança de entendimento pode acontecer. Mudança de entendimento pode acontecer. Mas é para isso que serve a deliberação, inclusive. Mas eu sinto que a gente está, às vezes, sob fogo de maneira absolutamente desnecessária e totalmente estimulada pelo clima de desconfiança mútua que se estabeleceu no campus. E eu acho importante ter um canal, obviamente que é, perguntas, perguntas vão vir do sindicato, não faço ideia que perguntas eles vão fazer, mas acho importante ter um momento de falar, olha, aqui tem seres humanos trabalhando, pessoas que não estão ganhando nada para isso, a não ser o seu salário regular, isso aqui não é uma atividade que tem remuneração extra, que estão tentando fazer o melhor que podem, nem sempre acertando, porque são seres humanos, mas e aí eu posso falar por cada um de nós aqui, pelas 9 pessoas, mas que, na medida do possível, dão um som melhor. Sim, vamos seguir a ordem, tá bom? Vamos seguir a ordem. Agora é o Zé Neto. Zé Neto quer falar alguma coisa? Posso passar para o Rodomilson? Passo para a Thaisa por enquanto, tá bom. Agora, Rodomilson. Rodomilson não quer falar. Marcileia quer falar alguma coisa? Não pode falar? Como assim? Como assim? Henrique, Sim. Henrique, eu posso falar? É só uma questão, não é nem voto, nem nenhum tipo de opinião. É só sobre a nossa organização da comissão. Essa pauta, ela entrou assim, espontânea, né? Então, assim, eu acho que nossas deliberações, elas devem ser pautadas por reflexão, amadurecimento, e quando uma pauta é colocada assim em cima da hora, eu vou de encontro à Marcileia, né, em organizar as pautas da reunião. Mesmo que tivesse uma convocação extraordinária, talvez para o fim do dia, depois de o ingresso dessa pauta, seria interessante deixarmos nós um período para amadurecer as ideias. Quando é posto a votação assim imediato, a gente se sente confuso, a gente tem que consultar o regulamento, a gente tem que ler um pouco sobre o que está sendo solicitado. Então, assim, eu sinto bastante insegurança, entendeu? Porque a gente tem que olhar todos os lados. Entendi. O lado de te cercear o direito da fala, o lado de que talvez o posicionamento do colega Rodomilson esteja correto, ou não sei. A gente tem que avaliar e ponderar por todos os ângulos. Então, assim, eu considero que a votação mediatista, elas nos levam ao erro. Então, eu sugeria que essa pauta fosse amadurecida e trazida a uma próxima convocação, Tudo mesmo bem. que seja extraordinária. Posso fazer, então, uma reunião extraordinária, marcar uma reunião, fazer uma convocação? Vamos fazer o seguinte, não precisa ser uma convocação extraordinária, a gente pode considerar isso uma continuação, que nem a gente fez, uma continuação, para que aí a gente delibere sobre isso com mais calma. Vocês concordariam com isso? Marcileia, sim.
Tá bom, então. Então vamos então nos reunir de novo hoje, às 5h30. A princípio, a gente já deliberou. Então, seria só a questão da minha. Eu não posso ficar passando por cima de deliberação, até porque eu fui voto vencido. Então, pega muito mal eu, como voto vencido, chamar uma deliberação novamente. Entendeu? Então, a princípio, não. A princípio, não. Tá certo? Então, vamos nos reunir então, às 5h30 para dar continuidade a essa discussão de maneira mais amadurecida. Tá bom? Ok? Beleza, então. Ok. Outra coisa, e eu queria também chamar para 5h30, a gente tem que avaliar a questão do. Vamos aproveitar então essa deliberação para 5h30 para avaliar também a questão do teste da simulação de eleição, para a gente fazer uma avaliação, porque a gente tem que colocar, fazer um documento em que a gente diga exatamente os detalhamentos que o consultor não deu. Por exemplo, vai votar mais uma vez? Os eleitores terão um apelido em vez de nome? Vão poder vai haver uma lista de votação, a gente tem que anexar uma lista de votantes lá pelo que eu vi no processo. Mas haverá uma divulgação pública da lista, haverá. O Zé Neto colocou a questão comigo, uma questão da auditoria, sobre se é possível não auditar ou não. Todas essas coisas a gente vai ter que colocar num documento. Seria importante que fosse hoje. Tá certo? Vamos jogar também para 5h30 essa questão? Tudo bem? Essa questão também? Certo? Então, vamos aproveitar esses minutinhos finais. Beleza. Ok. Certo? Vamos jogar, então, para esses minutinhos finais. Só que o tipo de alteração que a gente poderia fazer no debate, eu acho que jogar para mais cedo é válido, ainda que a gente faça outras modificações. Pelo menos para 6h30, 7 horas, eu acho válido. Isso precisaria de uma. Alguém tem. Isso aí precisaria de uma. E no formato, sim. A gente precisaria de mais tempo para deliberar, então. Esse é o tipo de deliberação que demora mais tempo. Colocar 15 minutos de apresentação. Vamos jogar algumas propostas? 15 minutos de apresentação. Eu acho que a gente poderia diminuir a primeira resposta para 3 minutos. Thaís aqui logo 10 minutos. Sim, gente, 10 minutos de apresentação e aí as considerações finais. Poderia ser até ao contrário, 5 de apresentação e 10 de considerações finais. Diminuir a réplica e a tréplica, não pode ser ao mesmo tempo, entendeu? Eu colocaria 3, 2 e 1 minuto, entendeu? Eu acho que, porque assim, começar mais cedo não vai diminuir o desgaste, é muito tempo numa live, num debate. Entendi. Então vamos colocar alguns pontos, então. Parece que a Marcilé concordou com 10 minutos. Então, acho que a gente pode pensar, então, 10 minutos para considerações iniciais e 5 para considerações finais? O que vocês acham? Eu diria o contrário, 5 para apresentação e 10 para consideração. Porque vai que a pessoa sente necessidade de falar mais um pouco sobre o que ocorrido dentro do debate, né? Então... Concordo com a Thaisa também. Entendi. Então, tudo bem. Todo mundo concorda, então, com essa
com 5 de apresentação inicial e 10 de apresentação final, e mudança de a mudança de resposta, o tempo de resposta de 3 minutos, de 4 minutos 2 para o sistema 3-2-1. Resposta, réplica e tréplica. Perfeito. Perfeito. Sim, exatamente. Exatamente. Henrique, Sim. mais uma sugestão aí, já que a gente está mexendo, sobre o sorteio da ordem de início. Eu acho que a gente pode sortear por cada bloco, né? Porque senão quem ganhar para ser o primeiro ganhará todos os blocos. Então, acho que poderia mudar esse formato também. Sorteio no primeiro, no segundo e no terceiro. Ficaria mais zonômico. Hein, Bruno? Mas vamos usar da sorte. Quem ganhar, ganhou. Não sei, mas também pode ser intercalado, né? Intercalado é o mesmo efeito, ficaria melhor. Porque às vezes, por sorteio, Thaisa, vai que o camarada ganhe 3 vezes seguida, né? Porque intercalado fica mais isonômico. Intercalado? É intercalado. Outra coisa, no terceiro bloco, em que a comunidade faz perguntas, também reduziremos o tempo. Porque aí fica um primeiro, segundo, depois terceiro, né? Porque quem segue ganhando do primeiro ao terceiro, eu acho. Tá certo. Outra coisa, no terceiro bloco, em que se responde a perguntas da comunidade, a gente também vai diminuir o tempo de 4 para 3 minutos para a resposta, como foi no outro caso? É melhor diminuir, Bruno, sabe por quê? Para a comunidade ter mais espaços, a gente sentir mais participação da comunidade. Você vê que no outro debate isso ficou meio tolhido, né? Então, se a gente diminuir, a gente ganha nesse aspecto, penso eu. Entendi. Então, vamos diminuir então para 3 minutos também no outro bloco? Certo? E, por fim, a gente vai mudar o horário, vai fazer mais cedo ou vai fazer no mesmo horário? Porque eu acho que ainda com essas mudanças, também não dariam para as 9 perguntas da comunidade. Sim. Sim. Eu acho que, na Henrique, verdade... Ei, caramba. eu tô participativa, hein, gente? Me bloqueia, por favor. Mas assim, o Bruno colocou uma questão que aí eu vou levar a pergunta para ele, que é nerd aí na tecnologia. É possível fazer o sorteio eletrônico, que faz na hora das perguntas, já colocar o formato lá no e-mail e já fazer o sorteio de forma eletrônica, né, Bruno? Ficaria bem transparente e já economizaria tempo. O que você me diz? É possível, Bruno? Uma coisa importante, eu acho que a questão do sorteio em si não foi tão... eu acho que o problema maior foi de fato... Sim, sim, e eu demorei. E aí, o meu velho defeito como gestor de querer centralizar tudo. Talvez fosse interessante ter alguém da comissão com acesso ao e-mail institucional da comissão durante o debate, para já ir fazendo isso enquanto eu toco o debate para frente. Entendeu? E aí a gente faz também a questão...
E aí a gente faz a questão da alguém vai organizando isso enquanto o debate está acontecendo, porque aí depois a gente também usa o sorteio para a questão da transparência, tudo bem, sem problema. Mas eu poderia pedir, então, para a gente fazer dessa maneira, para ter alguém lá organizando isso para mim? Eu vou ficar calada nas próximas reuniões, que esses colegas não são de Deus, não são. Olha ele, gente, presta atenção. Mas, enfim, para o bom andamento, sim, tudo bem. Não significa que seja eu que vou olhar o e-mail. Mas mas eu estou de acordo com o Bruno aí. Se puder fazer aquele sorteio, aí depois do sorteio a gente faz o filtro. Pode ser? Porque eu acho que a gente vai zelar pelo princípio da transparência. O sorteio eletrônico. Sorteio eletrônico. E alguém lá no e-mail da comissão para organizar as perguntas por mim, entende? Aham. Alguém! Horário, então, 7h30 mesmo? Tá bom. Eu... Tá bom? Vai, jovem. Horário 7h30? Tá certo. E aí eu acho importante incluir aquilo que eu fiz no debate, que é caso o debate se estenda até as 10h30, a primeira pergunta feita após as 10h30 da noite será considerada a última pergunta. Os candidatos vão responder e aí se passa para as considerações finais para a gente poder ter um tempo razoável de duração. Pode ser? Incluir isso já no regulamento? Ok? Alguém discorda desse posicionamento? Beleza, então, gente. Só terminando de anotar. Tudo bem, gente. Então, com isso, a gente conseguiu dar um andamento nessa questão. E 5h30 a gente se encontra mais uma vez para fazer a questão da minha entrevista e da avaliação da simulação das eleições, tá bom? Tem que dar aula agora, mas vejo vocês mais tarde, tá bom? Ok, grande abraço a todos. Vou considerar, então, essa uma continuação dessa reunião. Então, ela também será transmitida, caso alguém esteja assistindo. Será considerada uma transmissão uma continuação e não há necessidade, portanto, de convocação extraordinária, tá bom? Então, um grande abraço a todos. Vou interromper a gravação agora. Bruno, pode interromper a live para que eu vá dar aula. Meus alunos estão esperando daqui a pouco. Um grande abraço.